como viver no mundo sem abrir mão do evangelho? É uma pergunta de $1 milhão, não é? A gente tem que conseguir participar da cultura, a gente tem que conseguir de alguma forma se envolver com o que está à nossa volta. Deus nos colocou no mundo para que a gente possa servir a este mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem um evangelho do qual a gente não pode abrir mão, e esse evangelho está contra o mundo, muitas vezes. Como é que a gente se posiciona na cultura para abençoar e servir a cultura de uma forma que a gente continue pregando o evangelho com fidelidade e com vigor? Essa é a pergunta que o Russell Moore tenta responder no livro que tem esse título, Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, publicado agora em 2024 pela Mundo Cristão. Quando eu vi que a Mundo Cristão ia publicar esse livro, eu consegui um acesso antecipado para poder ler o material antes mesmo dele estar disponível para venda, porque eu tenho ficado cada vez mais interessado nesse tipo de assunto, de engajamento cultural, de engajamento do cristão com a cultura. Você deve lembrar do vídeo que eu fiz sobre a opção beneditina, onde eu lido com parte do nosso processo de engajamento cultural, mas esse é um material profundamente evangélico que toca em pontos muito complicados acerca da nossa fé, não tem medo de colocar o dedo na ferida e nos leva a reflexões muito importantes. Russell Moore fala que um cristianismo que não tem nenhum tipo de atrito com a cultura é certamente o cristianismo que está amor. É uma religião que absorveu a cultura ao ponto de absolutamente se fazer indistinto do mundo secular. Semelhantemente, um cristianismo que constrói um muro ao seu redor para não ter nenhum tipo de participação na cultura, acaba sendo um cristianismo morto também. Porque o evangelho que nós recebemos é um evangelho que é missionário, que precisa se conectar com as pessoas de fora para ter um efeito que seja real na vida das pessoas. E aí que, para mim, é o grande ponto desse livro, tá? Ele usa uma terminologia que eu adorei. Ele fala de uma alienação engajada. Quem somos nós como cristãos? Somos pessoas que estão engajados, mas também alienados do mundo. Ele vai dizer que somos chamados a uma alienação engajada, a um cristianismo que preserva a singularidade de nosso evangelho, ao mesmo tempo que não nos impede de cumprir nosso chamado como vizinhos, amigos e cidadãos. Na página 18, logo no comecinho do livro. É importante entender que a gente tem que achar esse fio na navalha quando a gente fala sobre o nosso engajamento cultural. A gente não pode ser igual ao mundo, mas a gente também não pode se isolar do mundo. A gente não pode receber uma influência forte e pesada do mundo sobre a nossa ética e a nossa fé, mas nós também precisamos estar em um tipo de diálogo que seja eficaz com o mundo à nossa volta. E como é que isso funciona? É justamente por meio de um tipo de alienação engajada, onde nós conseguimos ser amigos de pecadores sem sentar na roda dos escarnecedores. Porque existe um limite para o nosso engajamento cultural desse lado aqui da Nova Jerusalém. Esse limite é aquilo que eu tenho falado aqui no canal há muito tempo, que lembra o que fala o T.S. Eliot, o famoso poeta, que diz que nós não lutamos para alcançar vitórias, porque não existe uma causa vencida para nós desse lado da eternidade. Nós nos engajamos na cultura mais para deixar as coisas vivas do que para triunfar de fato como cristãos. Tem crescido cada vez mais essa postura de um tipo de nacionalismo cristão triunfalista, onde nós acreditamos que podemos impor um tipo de comportamento cristão à cultura secular, ao ponto de alguma forma, implementar o reino de Deus ou o que quer que seja. O T.S. Eliot vai mostrar que, na verdade, nossa postura não é de triunfo. A gente nunca vai triunfar nesse mundo, mas é simplesmente para conservar alguma coisa viva. É como o Timothy Keller, finado Timothy Keller, grande Timothy Keller, que está hoje vivo com o Senhor, falava sobre sermos sal do mundo, e ser sal é retardar o apodrecimento. A gente não vai triunfar, a gente só está diminuindo a velocidade do apodrecimento do mundo. Então ele diz: nós nos engajaremos não com o objetivo final da vitória, mas sim da reconciliação. Isso quer dizer que a moralidade e a justiça social, embora boas, não bastam. Testemunhamos de um evangelho que busca não só reconciliar as pessoas umas com as outras, mas também com Deus, ao eliminar o obstáculo para esta comunhão, nosso pecado e nossa culpa. Isso não acontece por meio de blocos de eleitores ou de políticas públicas, mas mediante uma cruz ensanguentada e um túmulo vazio. No fim das contas, o que é que nós temos para poder trazer mais justiça para este mundo? O que é que nós temos para trazer mais misericórdia, uma vida melhor para quem está à nossa volta? No fim das contas, o que nós temos de mais importante é o evangelho. Aquilo que pode trazer conciliação entre as pessoas desse lado da eternidade é a mesma coisa que traz conciliação com Deus para o outro lado da eternidade. É a obra perfeito de Cristo Jesus, é a cruz ensanguentada, é o túmulo vazio. Nós muitas vezes achamos que o nosso engajamento cultural é o engajamento que não passa pelo evangelho. Não, a gente prega o evangelho, a gente tenta trazer as pessoas para a salvação, mas aí a gente também cuida dos pobres, a gente também tenta melhorar a sociedade. E essas coisas não podem estar tão separadas assim. Tem que existir uma apresentação do que é o evangelho e o caminho de reconciliação dos homens com Deus para que o nosso engajamento cultural seja realmente eficaz e seja realmente um engajamento cultural cristão. E isso é uma oportunidade de missão muito poderosa, porque nós vivemos em um mundo onde os nossos ideais têm perdido cada vez mais espaço social. O mundo não considera mais o cristianismo como uma coisa
sine qua non, sabe? O cristianismo é a verdade e a gente não consegue se adequar à grande verdade do cristianismo. Nada disso. O mundo entende o cristianismo como uma série de ideias absolutamente defasadas que eles vão zombar. Não são mais ideias padrões. O mundo não compartilha mais dos nossos valores. Muitos interpretam isso como uma tragédia. O mundo vai interpretar como uma oportunidade. Por que uma oportunidade? Porque jamais recebemos a missão de promover valores, mas sim de falar do pecado, da justiça e do juízo de Cristo e de seu reino. Nosso objetivo final não é um país cristão, seja de um passado inventado, seja um futuro que esperamos. Em vez disso, nosso objetivo final é o reino de Cristo, formado por toda tribo, língua, nação e povo. Em Cristo, somos herdeiros desse reino. A pior coisa que pode acontecer conosco é a crucificação debaixo da maldição de Deus. Já fizemos isso em Cristo. O melhor que pode ocorrer é a libertação da morte e a vida à destra de Deus. E isso também já nos aconteceu em Cristo. Toda essa realidade deve nos libertar para nos posicionar e falar, não por sermos a maioria, seja ela moral, seja de qualquer outra natureza, mas por sermos embaixadores do futuro que se dirigem a consciências projetadas para ansiar por boas novas. Ou seja, nós servimos o mundo entendendo que nossa posição aqui não é simplesmente ensinar valores cristãos. Nós não estamos aqui para apresentar um tipo de moralidade vazia de Cristo. Sabe, Satanás é muito esperto em fazer com que muitos cristãos se tornassem promotores de moralidade, de valores, sabe, dos fundamentos da civilização ocidental e não pregadores do evangelho. A gente acaba olhando para o engajamento cultural e a gente não olha para a pregação da obra de Cristo Jesus. Ele fala de uma maioria, né? Nos Estados Unidos existe a famosa maioria moral, que é a ideia de que existia uma moralidade pública que guiava a maioria da população e que dava base para as leis. O cristianismo não é maioria moral nos Estados Unidos há muito tempo. No Brasil, nem se fala. Nós deixamos de ser maioria moral em muitas coisas, por mais que alguns valores cristãos ainda baseiem e guiem a sociedade aqui no Brasil. O problema é que ser maioria moral muitas vezes acaba se convertendo em cristianismo cultural. Um tipo de cristianismo que tira toda a sua sobrenaturalidade, transforma o que é sobrenatural do cristianismo em mera superstição, e aí você não tem mais os valores espirituais de Cristo, mas assim, algumas superstições de comportamento de coisas que você pode ou não pode fazer para poder ir bem ou mal na vida. Os valores do reino se resumem àquilo que eu posso usar para tolher a liberdade de outras pessoas naquilo que eu não gosto, e não para que eu ame e seja paciente e misericordioso com pessoas diferentes de mim. E aí eu tenho um tipo de cristianismo que se converte muito fácil ou em engajamento político, ou em trabalhos sociais, mas que tem muito pouco a dizer sobre a salvação da alma e a conversão do homem a Cristo. E isso afeta o modo como nós apresentamos o cristianismo para outras pessoas. O Russell Moore vai falar sobre quando ele era menor, era escoteiro e as pessoas falavam de cristianismo. Ele fez uma pergunta a um pastor se o diabo existia e coisas assim, e ele percebeu que era uma pergunta inconveniente para aquele momento, porque ninguém estava querendo falar de diabo, salvação, de vida eterna, do mundo espiritual, da luta contra o pecado. Ele percebeu que muitas vezes, nos ambientes conservadores que ele vivia, o cristianismo era usado simplesmente como um meio para um fim específico. O cristianismo era instrumentalizado. Ele diz: deveríamos ser cristãos o suficiente para combater o comunismo e salvar a república, contanto que não levássemos a religião a sério demais. Não deveríamos ser defensores de Cristo e do reino, apenas de Deus e da nação. Esse é um jargão americano muito famoso, Deus e nação, né? É muito parecido com o que foi feito aqui no Brasil, né? Pátria, Deus e família e coisas assim. Beleza, mas se nós não somos uma maioria moral, o que é que nós somos? Ele usa um termo maravilhoso, ele diz que nós somos uma minoria profética. Eu falo muito sobre a nossa política como cristãos, né? Como uma política da porta estreita. Nós temos uma política da porta estreita. Poucas pessoas entram no reino. Nós não seremos maioria. Então nossa ação política nunca vai representar aquilo que vai ganhar na democracia. Eu acho que o termo que ele usa também é muito apropriado. Somos uma minoria profética. Somos um número de pessoas que nem sempre será ampla o bastante para poder mudar as realidades de um ambiente, mas certamente o bastante para que possamos condenar os males desse mundo e continuar pregando a verdade do evangelho. Alguns se esquivam imediatamente desse vocabulário, ele vai dizer. Afinal, argumentam que se trata de admitir a derrota. Na visão daqueles para quem tudo é política, reivindicar status de minoria parece sem sentido. E aqui minoria ele não está falando no sentido opressor e oprimido, não. Minoria numérica mesmo. Nós não temos todo o poder necessário para poder imprimir na sociedade as nossas vontades, os nossos interesses. A igreja de Jesus Cristo jamais é maioria. De jeito, em nenhuma cultura caída nós seremos maioria. Mesmo quando nós superamos em número as pessoas que estão ao nosso redor. Justamente porque existe um sistema mundial que é uma operação do erro, que estará sempre em contraste com a verdadeira vida da fé. O sistema mundial ao nosso redor, a matriz cultural na qual habitamos, é alheio ao reino de Deus, com prioridades, estratégias e visão de futuros diferentes. Se não percebermos que estamos trilhando um caminho estreito e contraintuitivo, não teremos nada distinto a dizer, pois teremos esquecido de quem somos. Isso acaba fazendo com que a gente aceite gente que não ama o Senhor. A gente acaba aceitando hereges e demagogos como representantes da nossa política, porque nós passamos a acreditar que o empreendimento político é mais importante do que a nossa manifestação de fé
a nossa santificação e até o nosso afastamento de pessoas que se dizem cristãs, mas vivem vidas imundas. Aceitamos qualquer um, desde que fique do nosso lado em questões políticas. Quando isso acontece, a gente acaba demonstrando o que é realmente importante pra gente. Eu acho que existe uma vantagem muito grande de nós sermos socialmente desprezados. Existe uma vantagem muito grande em nós não sermos a elite cultural. Existe uma vantagem muito grande de nós ainda sermos tão contraculturais em uma cultura que cada vez mais se afasta dos ideais que nós, como cristãos, tentamos trazer para a construção da nossa sociedade. À medida que o cristianismo se torna cada vez mais estranho para a cultura secular, ele argumenta, temos cada vez mais liberdade de sermos proféticos. Isso significa que viveremos na tensão entre o distanciamento e o engajamento profético. Somos profeticamente distantes, por não nos tornarmos capelães em defesa da facção política ou econômica de ninguém. Somos profeticamente engajados por enxergarmos a conexão entre evangelho e justiça, assim como fizeram nossos antepassados das comunidades abolicionista, pró-vida e em defesa dos direitos civis. A prioridade do evangelho não quer dizer que fechamos os olhos para a injustiça ou iniquidade, mas sim que lutamos de maneira diferente. Todavia, por trás e acima de tudo isso, fazemos aquilo que os profetas sempre são chamados a fazer, dar testemunho. Isso requer uma visão diferente de quem nós somos e onde nos encaixamos nesse tempo entre os tempos, entre o Éden e o Armagedon. Essa visão requer que comecemos no mesmo lugar de Jesus, no reino de Deus. Isso significa que nós não tentamos trazer o reino de Deus por meio de leis, assim como não é possível tentarmos legislar a aliança de Israel com qualquer país hoje. Ainda que o padrão de Israel ou o padrão de um futuro restaurado tragam lições didáticas importantes sobre o nosso relacionamento com a cultura e com o mundo, nós não nos engajamos para estabelecer o reino por meio de qualquer tipo de aliança política. É sempre por meio da pregação do evangelho. Essa visão sobre o reino modifica as nossas expectativas. Justamente porque essa tentativa cristã de se envolver no testemunho social acaba oscilando nesse grande pêndulo de otimismo exagerado e afastamento desesperado. Em um minuto a gente está reconquistando o nosso país para Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus, feliz a nação que os judeus ao Senhor. E no instante seguinte, nós estamos dizendo que estamos como nos tempos de Noé, que somos Sodoma e Gomorra. E é daí que vem boa parte dos nossos erros envolvendo a leitura de textos políticos do Antigo Testamento aplicando aos nossos países, né? Foi um bafafá na eleição passada, quando eu pregando na igreja, eu comentei que nós, Brasil, nunca seremos a nação com os judeus ao Senhor, porque a nação com os judeus ao Senhor foi Israel e agora é a igreja. A igreja é a nação com os judeus ao Senhor. Não é um país governado por um governante cristão. É uma aplicação completamente errada do texto. Agora, uma outra passagem muito mal usada é 2 Crônicas 7,14, onde fala que se meu povo orar e jejuar, se arrepender dos maus caminhos, virei e sararei a sua terra e tudo mais. Esse é um texto muito comumente usado em contextos políticos para falar de Deus vindo restaurar a nossa nação. E claro, não é um problema a gente desejar que haja um arrependimento, que as pessoas se voltem ao Senhor, mas a promessa de restauração da terra não é uma promessa de restauração do Brasil ou dos Estados Unidos, aqui no caso do autor. É uma promessa de restauração do povo de Deus em um caminho escatológico desse mundo sendo restaurado para ele diante do nosso arrependimento. Por isso, talvez o melhor caminho pra gente seja o caminho de parar, de tentar virar elite cultural, de tentar encontrar algum tipo de aplicação política do Antigo Testamento para a nossa política moderna, tentando fazer com que sejamos a nação com os judeus ao Senhor, e voltarmos aos velhos hábitos, de tentar transformar a cultura por meio da pregação e do ensino. Ele escreve uma coisa na página 100 que eu adorei, ele diz: talvez a melhor maneira de conquistar influência seja perdendo-a. Talvez, ao perdermos parte de nossa influência cultural, a gente volte a ter mais influência profética em um mundo que não nos ouve mais, em um mundo que parou de levar o cristianismo a sério, em um mundo que nos trata muitas vezes como gente a ser tolerada, mas que se pudesse nos colocaria na cadeia ou nos relegaria a algum tipo de mosteiro. É quando somos interpretados assim que a gente tem algo diferente para entregar para o mundo, que é a nossa postura profética. É claro que nós não podemos nos esquivar do nosso chamado à cidadania e ao engajamento cultural, mas nós também não podemos ver a nossa cidadania humana como a palavra final acerca de quem nós somos. Como ele diz na página 182, somos melhores patriotas quando não colocamos a pátria terrena em primeiro lugar. Isso significa que nós nos engajamos melhor na cultura quando não colocamos o engajamento cultural em primeiro lugar. Significa que exercemos melhor influência quando não colocamos a nossa influência em primeiro lugar. O Russell Moore é muito capaz de nos atrair uma postura de engajamento cultural que leva a sério os padrões do evangelho. Eu gosto muito do livro dele, porque o livro dele não parece muito comprometido a ser de direita ou de esquerda. Como a gente diz aqui no Ceará, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ele bate em cada um dos lados. Quando você acha que está indo por um caminho, ele volta por outro. Acaba apresentando a completude de um pensamento muito mais maduro. Em 10 capítulos, ele fala sobre o fim do famoso Bible Belt, do cinturão da Bíblia, uma faixa ali nos Estados Unidos, que era da galera bem da cultura realmente cristã e que agora cada vez mais tem se perdido. No capítulo 2,
fala do fim da maioria moral americana e dessa minoria profética que tem tido cada vez mais espaço. Aí fala sobre teologia do reino, como é que a gente tem usado errado a ideia de reino para falar de política, cultura, e aí fala de engajamento cultural, missão, sobre nosso trabalho no mundo como pregadores do evangelho. E aí entra em alguns temas específicos, não mais de teologia, mas agora do tema da cultura em si. Fala de dignidade humana, liberdade religiosa, estabilidade familiar, e então fala sobre bondade e sobre o evangelho como uma força contra-revolucionária. Esse foi o melhor livro que eu li agora em janeiro. Engoli esse livro aqui em janeiro, li... Olha, o Mundo Cristão me mandou esse livro de presente. Eu pedi esse livro pedi pra ler logo esse livro, que eu tava ansioso por lê-lo, quero usá-lo nas minhas aulas, nas minhas pesquisas. Separei aqui um monte de coisa pra usar e colocar nos meus próximos livros. E aí eu li ele inteiro antes de chegar o livro na minha mão, de tanto que eu gostei desse material, e eu quero indicá-lo como uma leitura para qualquer um de vocês que esteja interessado no relacionamento do cristianismo com a cultura, com a sociedade, com a política, com o reino e com a construção de um mundo mais justo. Certamente o melhor link para você ter acesso ao livro vai estar aí na descrição. Agradeço, pessoal do Mundo Cristão, por ter me mandado esse material e espero que seja uma bênção para cada um de vocês que tiver interesse em ler. Espero que essa pequena resenha tenha sido instigante para você ter um gostinho aí do que diz o livro. Esse é o 2 Dedos de Teologia, a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.